Quando confrontado com trabalho de grande dificuldade, o que você escolhe fazer? Você o assume de bom grado ou inventa desculpas para recusá-lo? Porque sempre nos queixamos das adversidades do nosso dever e cobiçamos conforto. Que caráter corrupto causa isso? Como devemos buscar a verdade para resolver isso? Em outubro de 21, eu praticava como supervisora de vídeos. Meus parceiros eram os irmãos Léo e Clara. Ambos tinham muito mais experiência do que eu. Foram os primeiros a tratar de grande parte do trabalho. Na época, eu não entendia muito do trabalho. Por isso, só assumi um papel pequeno. Achei que, se não houvesse problemas com meu trabalho, tudo estaria bem. E que os outros poderiam intervir e resolver o resto. Eu teria menos preocupação e não seria responsabilizada por ninguém. Fui assumindo um fardo cada vez menor. E acabei participando de pouca coisa no trabalho dos outros dois. Sempre que discutíamos o trabalho, eu não dava opiniões. E em meu tempo livre, eu relaxava e assistia a vídeos seculares. Achava que fazer o dever assim bastava. Um dia, uma líder me procurou e me disse que Léo e Clara iriam cumprir seu dever em outro lugar, que eu teria mais responsabilidades e assumiria o trabalho com vídeos. Essa mudança repentina me deixou perplexa. Eu cumpria esse dever havia pouco tempo e tinha muito trabalho. Não seria muita pressão? O trabalho deles era muito complicado e exigia atenção constante. Isso me faria buscar material para guiar os irmãos e fazer eu mesma o que eles não pudessem. Léo e Clara eram muito habilidosos e estavam muito ocupados. Como acabei de começar, teria que dar muito mais tempo. Será que eu voltaria a ter tempo livre? Se não assumisse isso e atrasasse o trabalho, não transgrediria? Achei que a líder deveria procurar outra pessoa mais apta. Vendo-me calada, ela pediu minha opinião. Eu estava muito resistente e não quis falar. Quando terminamos, eu fui embora. Quando pensei em todos os problemas e adversidades que eu teria que enfrentar sozinha, eu me senti sufocada pela pressão e achei que os dias seguintes seriam insuportáveis. Eu me sentia incapaz de assumir essa responsabilidade. A líder me perguntou sobre meu estado e eu logo respondi: eu não me sinto à altura desse trabalho. Talvez possa encontrar alguém mais apto. Então me perguntou: com base em que você se julga inapta? E aí? Eu não soube responder a essa pergunta. Eu nem tinha tentado e não sabia se estava à altura. Pensar na pressão do trabalho e no esforço físico necessário me fazia recusar. Isso não era me esquivar da responsabilidade? Sim. Então pensei em como tudo que eu enfrentava era permitido por Deus. Eu devia me submeter. Então orei a Deus. Ó Deus, meus 2 parceiros estão sendo transferidos e eu terei que assumir todo o trabalho. Resisto e não quero me submeter. Sei que esse tipo de estado é incorreto, mas eu não entendo tua vontade. Esclarece-me e guia-me para que eu possa me submeter. Depois, uma irmã me enviou as palavras de Deus que tratavam do meu estado. Deus diz: como uma pessoa honesta se expressa? Primeiro, não tem dúvida sobre as palavras de Deus. Isso é uma expressão de honestidade. Ainda mais, a expressão mais crucial de uma pessoa honesta é buscar e praticar a verdade em tudo. Isso é o mais importante. Se você diz que é honesto, mas relega as palavras de Deus ao fundo da mente e faz o que quer, então essa é uma expressão de uma pessoa honesta? Você diz:
Meu calibre é baixo, mas sou honesto de coração. Mas quando lhe vem um dever, você teme sofrer ou ser culpado se o fizer mal. Então inventa pretextos para evadir-se, recomendando-o aos outros. Isso é uma expressão de uma pessoa honesta? Com toda certeza, não é. Como deveria se comportar uma pessoa honesta? Deve aceitar e obedecer, e então dedicar-se totalmente aos deveres, esforçando-se para atender à vontade de Deus. Isso é expressado de várias maneiras. Uma maneira é que você deveria aceitar seu dever com honestidade, não pensar em seus interesses carnais e não ser indiferente a ele, não queira se beneficiar. Isso é uma expressão de honestidade. A outra é cumprir seu dever com todo o coração e força, agindo corretamente, investindo o coração e amor no dever para satisfazer a Deus. É isso que pessoas honestas deveriam expressar no dever. Se você não executa o que sabe e entende, mas só dá 50% do seu melhor, você não está pondo nisso todo o coração, mas tenta ser negligente. Pessoas escorregadias no cumprimento do seu dever são honestas? De jeito nenhum. Deus não tem utilidade para pessoas escorregadias, devem ser eliminadas. Deus só usa as honestas para cumprir um dever. Até servidores leais devem ser honestos. Os que são sempre superficiais e dão um jeito de ser negligentes são todos enganosos e demônios. Nenhum deles realmente crê em Deus, e todos serão eliminados. Algumas pessoas pensam: ser uma pessoa honesta nada mais é do que falar a verdade. É fácil ser honesto. O que você acha dessa opinião? Ser uma pessoa honesta é tão limitado em escopo? De jeito nenhum. Você precisa revelar seu coração e entregá-lo a Deus. Essa é a atitude que uma pessoa honesta deve ter. Portanto, um coração honesto é precioso demais. Qual é a implicação aqui? É que esse coração é capaz de controlar seu comportamento e mudar seus estados. Ele pode levar você a fazer escolhas corretas e a se submeter a Deus e ganhar sua aprovação. Esse coração é tão precioso. Se você tem esse tipo de coração honesto, você deveria viver nesse tipo de estado, exibir esse tipo de comportamento e ter esse tipo de dispêndio. Amém. 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 A palavra de Deus me deixou envergonhada. Deus diz que, diante do dever, quem é honesto não pensa se apto para a tarefa, nem no risco que o cumprimento do seu dever pode representar. Nem se esquiva do seu dever porque se preocupa com sua competência. Ao contrário, ele aceita e dá tudo de si. Só isso é uma atitude honesta. Sim. Pensei em minha atitude em relação ao meu dever. Quando soube da transferência dos meus parceiros, eu me preocupei com o aumento da carga de trabalho, das preocupações e da pressão. Se o trabalho fosse mal feito, a culpa seria minha. Aí usei a falta de qualificação para fugir da responsabilidade. Eu era muito enganosa. Pensei sobre como, na oração, eu sempre jurava dar atenção aos fardos de Deus. Mas quando chegava a hora, eu obedecia à carne, não praticava nenhuma das verdades e usava palavras vazias para enganar a Deus. Se eu realmente atentasse para a vontade de Deus, soubesse que não estava à altura do trabalho e não conseguisse encontrar alguém mais apto, eu deveria aperfeiçoar minhas habilidades e cooperar com os outros para impedir que o trabalho com os vídeos fosse impactado. Era isso que uma pessoa com consciência e humanidade deveria fazer. Sim. Se eu não estivesse à altura da tarefa e acabasse sendo transferida, eu deveria me submeter aos arranjos de Deus. Só esse jeito é racional. Correto. Eu me acalmei um pouco ao pensar assim. Só se formos capazes de obedecer à vontade de Deus, podemos cumprir bem o nosso dever. Correto. Só essa abordagem está alinhada com a vontade de Deus. Então li as palavras de Deus que me deram entendimento da atitude que eu tinha em relação ao meu dever. Deus diz: todos os que não buscam a verdade cumprem seus deveres com uma mentalidade sem responsabilidade.
Se alguém lidera, eu sigo. Para onde quer que liderarem, eu vou. Farei tudo o que me mandarem fazer. Quanto a assumir responsabilidade e dedicar todo o coração e força para fazer algo, não estou afim disso. Essas pessoas não querem pagar um preço. Elas só querem se esforçar, não assumir responsabilidade. Essa não é a atitude com a qual se cumpre um dever. Deve-se aprender a cumprir o dever com o coração, e quem tem consciência consegue fazer isso. Se nunca se investe o coração, então não se tem consciência, e os sem consciência não ganham a verdade. Por que digo que eles não ganham a verdade? Eles não sabem orar a Deus e buscar o esclarecimento do Espírito Santo, nem considerar a vontade de Deus, nem investir o coração em contemplar as palavras de Deus, nem sabem como buscar a verdade. Não sabem como buscar e entender as exigências de Deus e a sua vontade. Isso é que é não conseguir buscar a verdade. Vocês têm tais estados, são dos que sempre conseguem se aquietar diante de Deus. Não importa o que aconteça, nem que tipo de dever cumpram em investir o coração, em contemplar suas palavras, buscar a verdade e em considerar como vocês devem cumprir esse dever para se conformar à vontade de Deus. E quais verdades deveriam possuir a fim de cumprir esse dever satisfatoriamente? Há muitas vezes em que vocês buscam a verdade assim. Colocar o coração no dever e assumir responsabilidade exige que você sofra e pague um preço. Não basta só falar disso. Se não investir o coração, mas fizer esforço físico, seu dever não será bem feito. Você apenas agirá sem se envolver e não saberá se cumpriu bem o dever. Se colocar o coração nisso, você entenderá gradualmente a verdade. Se não, não entenderá. Quando põe o coração em cumprir o dever e buscar a verdade, você se torna gradualmente capaz de entender a vontade de Deus, de descobrir sua própria corrupção e de dominar todos os seus vários estados. Se seu foco for só se esforçar, sem refletir sobre si mesmo, você será incapaz de descobrir os estados verdadeiros em seu coração e suas muitas reações e efusões de corrupção em ambientes diferentes. Se você não está ciente de quais são as consequências quando há um problema e você não o resolve, você está encrencado. É por isso que ter fé de um jeito confuso não dá. Você deve viver diante de Deus em todo tempo e lugar. Não importa o que o acometa, você deve sempre buscar a verdade. E enquanto faz isso, você deve também refletir sobre si e saber quais problemas existem em seu estado, buscando a verdade para resolvê-los. Só assim você pode cumprir bem o seu dever e evitar atrasar o trabalho. O mais importante é não só cumprir bem o seu dever, mas que você tenha entrada na vida e seja capaz de resolver seu caráter corrupto. Só assim você pode entrar na realidade da verdade. Se o que você sempre pondera no coração não são questões de cumprimento do dever, se não são assuntos que têm a ver com a verdade, mas em vez disso você está enrolado com coisas externas, pensando em assuntos da carne, você é capaz de entender a verdade? É capaz de cumprir bem o seu dever e viver diante de Deus? Com certeza não. Uma pessoa como essa não tem como ser salva. Amém. Amém. Deus pintava um retrato meu em sua exposição desse tipo de atitude. Quando comecei nesse dever, eu não assumi responsabilidade. Vi que meus parceiros eram mais experientes do que eu e, por isso, eu recuei e achei que tudo iria bem se nada desse errado no meu trabalho. Se fizesse isso, eu pareceria respeitável e não teria que me desgastar. Por isso, só me concentrei em meu trabalho e nunca me preocupei com o trabalho deles. Nem levei a sério os problemas e dificuldades que surgiam nele. Quando a líder perguntou por que nosso trabalho era tão ineficiente, eu não tive resposta. Eu nem estava ciente dos problemas ou desvios que ocorriam no trabalho. Então percebi que eu cumpri muito mal o meu dever. Eu passei meus dias totalmente vazia e
despreocupada com os meus problemas. Mesmo que estivesse ciente de alguns problemas, quando via que eles não afetavam minha posição, eu os esquecia, o que afetou o progresso do trabalho. Essa é a atitude que os incrédulos tratam seus empregos. Como eu obedecia à vontade de Deus em meu dever? Você está Sim. certa. Quando problemas surgiam no trabalho, eu não buscava a verdade, nem analisava os desvios, nem refletia sobre como aumentar a eficiência. Sempre achei que, se os parceiros dessem conta, eu poderia relaxar. Sempre que podia, eu satisfazia a carne ou assistia a vídeos seculares. Fiquei cada vez mais dissoluta e me afastei de Deus. Vi que eu não tinha diligência em meu dever. Eu o tratava como um emprego. Como eu poderia cumprir bem o meu dever assim? Sim. Àquela altura percebi que os arranjos de Deus levaram meus planos de fuga embora, para me dar uma chance de praticar e assumir responsabilidade ativamente. E também de confiar em Deus nas dificuldades. E acima de tudo, isso me permitia reconhecer que minha atitude desleixada em relação ao meu dever provocava o nojo de Deus. A pressão no trabalho agora me forçaria a ser diligente em meu dever e me daria uma chance de me arrepender e trabalhar para cumprir corretamente o meu dever. Certo. Quando entendi as intenções de Deus, eu me dispus a me submeter a essas circunstâncias. Nos dias seguintes, eu me esforcei mais em meu trabalho, tentei descobrir mais problemas no trabalho com os vídeos e busquei resolvê-los de imediato. Elaborei um plano de estudo e me esforcei para assumir o trabalho o quanto antes. Depois de ajustar meu estado, eu tive mais tempo para o meu trabalho e passei meus dias sentindo-me em paz. Quando você corrige sua atitude, é fácil alcançar os resultados. Você está certa. Mais tarde, fiz parceria com outra irmã. Para começar, eu estava atenta a ser mais responsável. Mas depois de um tempo, descobri que ela era muito habilidosa e que tinha mais conhecimento profissional do que eu. Por isso, deleguei algumas tarefas a ela. E depois, não me envolvi mais. Às vezes, eu participava das discussões, mas não dava sugestões. E pensava, vejo que dá conta das coisas, logo não preciso me preocupar e posso relaxar. Minha líder me alertou e disse que eu deveria me preocupar mais com o trabalho. E por uns dias eu fiz isso. Mas não demorou e eu retomei meus hábitos antigos. Às vezes surgiam problemas que precisavam ser resolvidos na hora. Mas quando eu via que era um trabalho que minha irmã acompanhava, eu não me importava. Eu marcava a mensagem como não lida e fingia que não tinha visto, achando que minha irmã lidaria com isso. Embora achasse que isso era irresponsabilidade, já que o trabalho tinha progresso normal, não lhe dei atenção. Meses depois, assumimos diferentes responsabilidades do trabalho. Com vídeos, dessa vez fiquei sem ajudante. E tive certeza de que enfrentaria muitos problemas. Quando refleti sobre minha falta de responsabilidade no meu dever e sobre como isso seria bom para mim, eu disse a mim mesma que deveria começar submetendo-me. Sim. Mas depois de começar, descobri que eu precisava acompanhar muito mais e que as coisas pareciam não ter fim. As minhas habilidades profissionais não eram maravilhosas e cada vez mais problemas apareciam. Todo vídeo que fazíamos recebia sugestões e eu tinha que pensar para responder a cada uma. Aos poucos, o entusiasmo que eu tinha se desgastou. E eu me perguntei com frequência, eu já estou me esforçando muito, mas ainda há vários problemas. Talvez fosse melhor se a líder procurasse alguém mais apto. Logo depois, vários vídeos foram devolvidos e tiveram que ser refeitos, e eu fiquei ainda mais deprimida. Eu não queria mais resolver os problemas complicados, e tinha saudade dos dias em que eu tinha colaboração de outros em meu dever, quando conseguia me esconder atrás deles e não tinha que suportar tanta pressão. Quando é assim, você não tem pressão nem problemas, mas também não aprende nenhuma lição. Sim.
Eu não tinha motivação para cumprir o meu dever, sentia as minhas pernas pesadas. Foi aí que percebi que eu não podia continuar cumprindo o meu dever nesse estado. Por isso, orei a Deus. Por meio da busca, lembrei-me de Noé. Ele teve fracassos e dificuldades ao construir a arca, mas nunca desistiu e continuou por 120 anos. Quando finalmente completou a arca e a comissão de Deus. Mas diante das minhas poucas dificuldades, eu queria me livrar do meu fardo e fugir. Eu não estava sendo covarde? Quando pensei nisso, eu me recompus e fui capaz de encarar os problemas do meu trabalho. Graças a Deus. Nos meus devocionais, li estas palavras de Deus. Esses falsos líderes indolentes tratam ser líder como uma espécie de posição a ser desfrutada. O dever e o trabalho que deveriam ser feitos por um líder são tratados como um fardo, um estorvo. No coração, eles transbordam de rebeldia em relação ao trabalho da igreja. Peça que fiquem de olho no trabalho ou encontrem problemas nele, acompanhem e os resolvam. E eles ficam relutantes. Esse é o trabalho que os líderes devem fazer. Essa é a sua tarefa. Se não está disposto a fazê-lo, por que você ainda quer ser líder? Você cumpre o seu dever para estar atento à vontade de Deus ou para desfrutar dos benefícios do oficialismo? Não é descarado ser líder porque você deseja ter alguma posição oficial? Ninguém tem caráter mais baixo. Essas pessoas não têm respeito próprio. Se você deseja desfrutar de tranquilidade carnal, corra de volta para o mundo e lute por ela, agarre-a e pegue-a como puder. Ninguém interferirá. A casa de Deus é para seu povo escolhido cumprir seus deveres e adorá-lo. É um lugar para as pessoas buscarem a verdade e serem salvas. Não é um lugar para qualquer um desfrutar de tranquilidade carnal, muito menos é um lugar que afaga as pessoas. Alguns não têm sucesso, não importa que trabalho façam, que dever cumpram, é demais para eles. São incapazes de cumprir as obrigações que as pessoas devem cumprir. Elas são dignas de ser chamadas de pessoas? Exceto os simplórios, os deficientes mentais ou físicos, existe alguém que não deve desempenhar as suas funções e cumprir as suas responsabilidades? Mas esse tipo de pessoa sempre joga sujo e não deseja cumpri-las. Ou seja, ele não deseja comportar-se como uma pessoa correta. Deus lhe deu calibre e dons. Ele lhe deu a oportunidade de ser um humano. Mas ele não consegue usar isso ao cumprir o dever. Não faz nada, mas deseja prazer. Ele é apto a ser chamado de humano? Não importa que trabalho lhe seja dado, seja importante ou comum, difícil ou simples, ele é sempre descuidado, superficial, preguiçoso e falso. Quando surgem problemas, tenta se esquivar das responsabilidades. Quer continuar com sua vida de parasita. Ele não é um lixo inútil? Na sociedade, quem é que não depende de si mesmo para sobreviver? Uma vez que uma pessoa é adulta, ela deve prover para si mesma. Seus pais cumpriram a responsabilidade deles. Mesmo se os pais estivessem dispostos a sustentá-la, ela não se sentiria à vontade com isso. E deveria ser capaz de reconhecer: meus pais completaram a tarefa deles de criar os filhos. Sou adulto e saudável. Eu deveria ser capaz de viver independentemente. Esse não é o mínimo de senso que um adulto deveria ter? Se alguém tiver senso, ele não conseguiria viver na aba dos pais. Ele teria medo de ser zombado pelos outros. Então, um vagabundo ocioso tem senso? Ele quer sempre algo de graça. Nunca quer assumir responsabilidades. Ele procura um almoço gratuito, quer 3 refeições por dia e que alguém os atenda e que a comida seja deliciosa, sem fazer trabalho algum. Não é essa a mentalidade de um parasita? E os que são parasitas têm consciência, senso, dignidade e integridade?
De forma alguma. Todos eles são aproveitadores imprestáveis, animais sem consciência nem razão. Nenhum deles está apto a permanecer na casa de Deus. Amém. 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 A palavra de Deus me fez refletir. Entender os problemas no trabalho e buscar a verdade para resolvê-los é o trabalho de líderes e obreiros, mas os falsos líderes veem isso como um incômodo. Eles não estão aqui para cumprir seu dever, mas pelos benefícios da posição. Sim. Vi que meu comportamento era igual. Eu deveria ter assumido responsabilidade e resolvido os problemas que emergiam. Deveria ter aproveitado isso para buscar a verdade e compensar minhas deficiências, o que me permitiria progredir mais rápido. Mas eu queria recusar o meu dever por causa das muitas dificuldades. Como supervisora, eu não fazia nenhum trabalho real nem resolvia nenhum problema. Isso não era cobiçar os benefícios do status? Lembrando-me do meu comportamento, embora parecesse que eu estava trabalhando quando tinha parceiros, na verdade, o trabalho era dividido e eu não era responsável por muita coisa. Meu dever era muito simples. Na verdade, eu estava me divertindo bastante. Quando meus 2 parceiros foram transferidos, a pressão aumentou muito. Eu tive que sofrer para assumir minha responsabilidade e resisti a ponto até de querer trair a Deus. Mais tarde, embora eu corrigisse meu estado comendo e bebendo a palavra de Deus, quando fiz parceria com uma irmã mais experiente, assumi menos responsabilidade e passei meus dias cumprindo meu dever sem pressa. Ao me tornar a única responsável pelo trabalho de vídeo, as dificuldades se acumularam e eu quis fugir. Vi que minha atitude em relação ao meu dever foi traiçoeira e que eu estava pronta para me excusar no primeiro sinal de responsabilidade. Eu sempre queria um trabalho fácil e sem estresse. Mas todos os trabalhos têm dificuldades e se eu não resolvesse minha corrupção, não cumpriria nenhum dever corretamente. Sim. Vi que estava farta da verdade e que não amava coisas positivas. Eu não estava ali para cumprir um dever, mas para desfrutar de bênçãos. No fim, esse tipo de fé não resulta em nada. Sim. Eu li na palavra de Deus. Ele quer sempre algo de graça, nunca quer assumir responsabilidades. Ele procura um almoço gratuito, quer 3 refeições por dia e que alguém o atenda e que a comida seja deliciosa, sem fazer trabalho algum. Não é essa a mentalidade de um parasita? Sim. Eu era esse tipo de parasita que Deus revelava. Eu só queria colher e desfrutar dos frutos do trabalho dos outros. Eu não era apenas lixo? E assim eu ficava enojada de mim. No passado, as pessoas que eu mais odiavam eram os que viviam às custas dos pais. Adultos crescidos que se aproveitam dos pais, que não assumem responsabilidades. São uns imprestáveis. Em que meu comportamento era diferente do deles? Em minha repreensão própria, orei a Deus. Ó Deus, finalmente vejo que sou desprezível em meu dever. Eu sempre só pensava em minha carne e queria ser um parasita. Estou aterrorizada com esses pensamentos depravados. Há tanto trabalho na igreja que precisa de cooperação urgente, mas eu não tento progredir nem assumir um fardo. Eu sou o lixo. Ó Deus, sei que esse meu estado está errado, mas não consigo superar as restrições da minha carne. Por favor, esclarece-me para que eu entenda os meus problemas. Quero me arrepender. Eu era superficial em meu dever, mas não achava que era grande coisa. Por isso, não levei a sério. Com a revelação da palavra de Deus, fiquei consciente da seriedade, da natureza de cobiçar conforto e ser superficial. E de que causarei minha ruína se eu não me arrepender e mudar. Você está certa. Continuei refletindo. Porque eu sempre queria fugir e recusar meu dever quando a pressão e as dificuldades se acumulavam no meu trabalho. Qual era a causa principal disso? Em minha busca, li a palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz:
Hoje, você não crê nas palavras que digo e não presta atenção nelas. Quando chegar o dia de difundir essa obra e você perceber a totalidade dela, você se lamentará e naquele tempo você ficará perplexo. Há bênçãos, mas você não sabe como desfrutá-las. E há a verdade, mas você não a busca. Acaso você não está trazendo desprezo sobre si mesmo? Hoje, embora o próximo passo da obra de Deus ainda esteja por começar, nada há de excepcional no que se refere às demandas feitas a você e ao que se espera que você viva. Há tanta obra e tantas verdades. Elas não são dignas de serem conhecidas por você? O castigo e o julgamento de Deus são incapazes de despertar seu espírito? O castigo e o julgamento de Deus são incapazes de fazer com que você se odeie? Você se contenta com viver sob a influência de Satanás, em paz e alegria e com um pouco de conforto carnal? Será que você não é a mais baixa de todas as pessoas? Ninguém é mais tolo do que aquelas que contemplaram a salvação, mas não buscam ganhá-la. São pessoas que se empanturram com a carne e se deliciam com Satanás. Você espera que sua fé em Deus não envolva quaisquer desafios ou tribulações, nem a menor dificuldade. Você sempre busca coisas sem valor e não dá valor à vida. Em vez disso, coloca seus pensamentos extravagantes acima da verdade. Você é tão inútil. Você vive como um porco. Que diferença há entre você, porcos e cães? Os que não buscam a verdade e, em vez disso, amam a carne, não são todos bestas? Os mortos sem espírito não são todos cadáveres ambulantes? Quantas palavras foram ditas no meio de vocês? Apenas uma pequena obra foi feita no meio de vocês? Quantas coisas eu providenciei entre vocês? Então, por que você não as ganhou? Do que você pode se queixar? Não é o caso que você não ganhou nada porque está amando demais a carne? E não será porque seus pensamentos são exorbitantes? Não será porque você é estúpido demais? Se você é incapaz de ganhar essas bênçãos, você pode culpar Deus por não salvá-lo? O que você busca é ser capaz de ter paz depois de crer em Deus, que suas crianças estejam livres de doenças, que seu marido tenha um bom emprego, que seu filho encontre uma boa esposa, que sua filha encontre um marido decente, que seus bois e cavalos arem bem o solo, que tenha um ano de clima bom para suas colheitas. É isso que você busca. Sua busca visa tão somente viver com conforto, que nenhum acidente sobrevenha à sua família, que os ventos passem ao largo, que sua face não seja tocada pela areia, que as colheitas de sua família não sejam inundadas, que você não seja atingido por nenhum desastre. Em suma, você busca viver no abraço de Deus, viver em um ninho aconchegante. Um covarde como você que sempre busca a carne, você tem um coração, tem um espírito? Você não é uma besta? Eu lhe dou o caminho verdadeiro sem pedir nada em troca, mas você não busca. Você é mesmo alguém que crê em Deus? Eu lhe concedo vida humana real, mas você não busca. No que você se diferencia de um porco ou de um cão? Porcos não buscam a vida do homem, não buscam ser purificados e não entendem o que é vida. Todo dia, depois de comer sua porção, eles simplesmente dormem. Dei a você o caminho verdadeiro, mas você não o ganhou. Você está de mãos vazias. Você está disposto a continuar nessa vida, na vida de um porco? Qual é o significado de tais pessoas estarem vivas?
Sua vida é desprezível e ignóbil. Você vive no meio da imundície e licenciosidade e não busca nenhum objetivo. Acaso sua vida não é a mais ignóbil de todas? Você se atreveria a levantar os olhos para Deus? Se você continuar a experimentar desse modo, o que adquirirá além de nada? O caminho verdadeiro foi dado a você, mas ganhá-lo ou não depende, em última análise, da sua busca pessoal. Amém. 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 As palavras duras de Deus me fizeram perceber que Deus tem o maior desprezo e antipatia por quem cobiça conforto, que para Deus não passa de um animal. É um parasita ocioso, não quer trabalhar e, no fim, não cumpre nenhum dever e não ganha a verdade. Ele é um lixo. Sim. Eu era exatamente assim. Eu queria que meu dever fosse fácil e, desde que tivesse um dever e não fosse expulsa, tudo bem. Quando eu era confrontada com dificuldades que exigiam um preço, eu recuava. Eu só queria escolher trabalhos simples e fáceis e defendia os princípios de vida satânicos como aproveite a vida enquanto estiver vivo e trate-se bem. Por causa dessas opiniões, eu cobiçava conforto e ficava irritada quando o trabalho se acumulava, temendo que isso interferisse no meu tempo livre. Quando precisava adquirir alguma habilidade nova, eu não pagava um preço por isso, e depois de um tempo eu não tinha feito progresso em minhas habilidades e não dava conta do trabalho. Às vezes eu até negligenciava meus deveres e assistia a vídeos seculares sob o pretexto de adquirir habilidades, tornando-me cada vez mais entorpecida. Como supervisora, quando problemas apareciam, eu deveria tê-los resolvido ativamente. Quando via que os problemas eram complicados, eu só usava artimanhas para ignorá-los, atrasando o progresso do trabalho. O pior é que eu queria encontrar alguém para tomar meu lugar e aliviar a pressão sobre mim. Eu sabia que os vídeos eram importantes para o evangelismo, mas eu satisfazia a carne, fugia em momento crítico e não assumia a responsabilidade. Pensei nos filhos criados pelos pais até a idade adulta. Mas quando chega a hora de se sacrificarem por sua família, temem sofrer e não assumem responsabilidade. Esse tipo de pessoa não tem consciência, são desgraçados ingratos. Sim. Pensei em como minha conduta foi igual. Deus tinha me guiado até esse ponto e me permitido cumprir um dever importante. Mas eu temia sofrer e só considerava a carne. Eu não tinha nenhuma consciência. Eu não conseguia ver o significado de sofrer pelo dever. Sempre cobiçava conforto físico e não cumpria bem nenhum dever. Então percebi que Satanás incutiu nas pessoas essas filosofias de aproveite a vida enquanto estiver vivo e trate-se bem, fazendo com que se tornassem cada vez mais depravadas. Se eu continuasse almejando conforto, não causaria minha ruína? Correto. Eu sempre reclamava das adversidades do dever e odiava renunciar a meus confortos. Eu estava perdendo a chance de ganhar a verdade, estava bagunçando o meu dever e deixando só transgressões. No fim, eu seria rejeitada e expulsa por Deus. Certo. As consequências são muito duras. Uhum. E então, como você praticou depois? E aí? Comecei procurando uma senda de prática. Eu li a palavra de Deus. Suponhamos que a igreja lhe dê um trabalho a fazer e você diga: não importa se o trabalho é uma chance de me destacar. Já que foi dado a mim, eu o farei bem. Eu assumirei essa responsabilidade. Se eu for designado para a recepção, eu darei tudo de mim para fazer bem esse trabalho. Cuidarei dos irmãos e farei o meu melhor para manter a segurança de todos. Se eu for designado para espalhar o evangelho, eu vou me equiparar com a verdade e espalharei o evangelho com amor e cumprirei bem o meu dever. Se for designado para aprender uma língua estrangeira, estudarei com diligência e me esforçarei. Aprenderei o mais rápido possível em 1 ou 2 anos para testificar de Deus aos estrangeiros. Se pedirem para escrever artigos de testemunho, treinarei para isso. E para ver as coisas de acordo com os princípios da verdade,
aprenderei sobre a língua. E, embora possa não ser capaz de escrever uma linda prosa, pelo menos poderei comunicar minhas experiências e meu testemunho claramente, comunicar a verdade plenamente e dar real testemunho de Deus, para que quando leiam meus artigos, as pessoas sejam edificadas e beneficiadas. Qualquer que seja o trabalho que a Igreja me atribua, eu o assumirei com todo o coração e toda a força. Se houver algo que não entenda ou se surgir um problema, vou orar a Deus e buscar a verdade, entenderei os princípios da verdade e farei bem a coisa. Qualquer que seja o meu dever, usarei tudo o que tenho para cumpri-lo bem e satisfazer a Deus. Em tudo o que puder realizar, eu darei o melhor para assumir toda a responsabilidade que for minha, e no mínimo não irei contra a razão e a consciência, nem serei superficial, astuto e negligente, nem desfrutarei dos frutos do trabalho dos outros. Nada que fizer estará abaixo dos padrões da consciência. Esse é o padrão mínimo para o comportamento humano. E quem cumpre o dever assim pode se qualificar como sendo consciencioso e sensato. Você deve ter uma consciência tranquila no dever, achar que merece 3 refeições diárias e que não mendiga por elas. Isso é senso de responsabilidade. Não importa se seu calibre é alto e se você entende a verdade, você deve ter esta atitude. Já que esse trabalho me foi dado, devo tratá-lo com seriedade, fazer dele minha preocupação e fazê-lo com todo o coração e força. Quanto a poder fazê-lo perfeitamente bem, não posso presumir que o garanto, mas farei o meu melhor para que ele seja bem feito e certamente não serei superficial. Se surgir um problema, eu devo assumir responsabilidade, garantir que eu aprenda uma lição com isso e cumprir bem o dever. Essa é a atitude correta. Vocês têm esse tipo de atitude? Amém. 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 As palavras de Deus me inspiraram. Já que a Igreja me colocou a cargo desse trabalho, eu deveria assumir as responsabilidades que um adulto é capaz de assumir. Por mais capaz que eu fosse no meu trabalho, tivesse calibre alto, por mais dificuldades que eu encarasse no meu dever, eu não podia recuar. Eu devia avançar e dar tudo de mim nesse trabalho. Correto. Mais tarde, sempre que completávamos um vídeo e recebíamos as sugestões, não importava se era um problema que eu desconhecia ou com o qual não sabia lidar. Eu sempre buscava uma senda para resolvê-lo ou tentava achar pessoas experientes que eu pudesse consultar. Aos poucos, eu me familiarizei mais com essas habilidades e com os princípios. Antes, sempre que havia um problema complicado, eu o empurrava para cima dos meus parceiros. Não respondia a mensagens no bate-papo do grupo e enrolava. Agora sou capaz de assumir responsabilidade e um fardo maior no meu dever. Embora haja dificuldades ao longo da nossa cooperação, quando confio em Deus e por meio da discussão com todos, a senda que devemos seguir se torna clara. Graças a Deus. Foi só depois dessa experiência que percebi como eu era egoísta e enganosa, que eu era traiçoeira e preguiçosa em meu dever. Não queria responsabilidade. Quando corrigi minha atitude em relação ao trabalho e me dispus a considerar o fardo de Deus e dar tudo de mim para cooperar, vi a liderança e a orientação de Deus, ganhei fé dentro de mim. E me dispus a praticar, ser conscienciosa e cumprir os deveres. Graças a Deus. Graças a Deus.